Muitos pensam que só vão ser fiéis a Deus, só vão conseguir ser fiéis a Deus com suas finanças se ganharem mais. Quero trazer o exemplo de José, que ele foi escravo no Egito e mesmo ele sendo escravo, ele continuou sendo fiel a Deus. Como vocês sabem, José foi vendido por seus irmãos para o Egito. Chegando lá, ele se tornou escravo de Potifar, mas mesmo ele estando naquela condição de escravo, ele continuou sendo fiel a Deus. Ele poderia muito bem murmurar, reclamar, falar assim: o Senhor me colocou nessa posição, o Senhor me tirou da minha família, permitiu que meus irmãos fizessem isso, eu não serei fiel a Deus, eu não administrarei corretamente as coisas, eu vou enganar, eu vou roubar, mas não. Ele permaneceu fiel na condição que ele estava, e esse é o tema do vídeo de hoje: ser fiel no pouco. Com a pouca condição que nós temos, com aquilo que o Senhor nos confiou, nós devemos ser fiel e Ele vai nos abençoar. Neste vídeo eu quero dividir em 3 partes e na última parte vou concluir a história de José, falando o que ele fez durante a sua vida para que ele fosse abençoado por Deus e administrasse coisas maiores. Então vamos para a primeira parte do vídeo, onde fala o que é ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco é administrar corretamente aquilo que o Senhor já lhe confiou hoje, ou se comportar, se contentar com o que você tem hoje. Vou falar da questão financeira. Se hoje você recebe R$ 1.500, você precisa saber administrar aqueles 1.500. Você precisa viver dentro daquele orçamento. Se você ganha 1.500 e gasta 2.000 por mês, você não está administrando corretamente aquilo que o Senhor lhe confiou. E provavelmente, se você começar a ganhar 3.000 hoje ou 5.000 hoje, você também não vai conseguir administrar corretamente. Você vai gastar mais do que ganha, porque não é uma questão de dinheiro, a quantidade do dinheiro, mas sim o comportamento que você tem com aquele dinheiro. Lá em Lucas capítulo 16, versículo de número 10, diz assim: aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Entendeu? Você precisa ser fiel no pouco, e quando você estiver no muito, você também será fiel a Deus. Se você não consegue ser fiel com o pouco que você tem, dificilmente você será fiel com o muito. E nós podemos seguir o exemplo também da parábola dos 10 talentos, que está em Mateus capítulo 25, e eu quero citar o versículo em questão número 15, que diz que o Senhor distribuiu os talentos de acordo com a capacidade que cada um tinha. Então, se hoje você tem pouco, porque o Senhor entende que você tem uma capacidade de administrar esse pouquinho que você recebeu. Você vai multiplicar esses recursos, você vai se adaptar, você vai aprender com o passar do tempo. O Senhor vai lhe colocar em uma condição que você vai administrar coisas maiores. Portanto, se concentre no pouco que você tem para depois pensar em administrar coisas maiores. Amém? Então vamos agora para a segunda parte, onde fala que a administração do pouco, ela revela o nosso caráter. Ou seja, aquilo que você tem pouquinho vai revelar quem você realmente é diante de Deus. E para explicar melhor isso, eu quero trazer o exemplo da viúva de Sarepta, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, onde aquela mulher que tinha pouco estava prestes a morrer com o seu filho, porque tinha acabado a comida, ela tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. E o profeta Elias, quando chega para aquela viúva, pede para que ela faça primeiro um bolo para ele e depois faça para ela e seu filho. E o profeta dá uma palavra de bênção para a vida dela, falando que o Senhor nunca ia deixar faltar a farinha nem o azeite, e ela confiou naquela palavra. Veja que ela não tinha quase nada, ela tinha pouco, mas ela conseguiu ser fiel naquele pouco que ela tinha. Ali ela revelou o seu caráter, um caráter de generosidade, um caráter de uma pessoa que abençoa os outros, uma pessoa que espera a providência de Deus, uma pessoa que confia no Senhor. E talvez hoje o Senhor esteja lhe provando, querendo ver qual é o seu comportamento diante da dificuldade. Se você estivesse na situação da viúva de Sarepta, qual seria o seu comportamento? Você faria primeiro para o profeta e depois faria para o seu filho? Faria para você? A situação financeira que você está hoje, como você se comporta? Você é agradecido a Deus? Você confia no Senhor? Você espera uma providência dele? Ou você está murmurando? Você está reclamando, falando que não tem oportunidades,
que o Senhor não lhe abençoa, que se você tivesse mais, você conseguiria resolver todos os seus problemas. Pare um pouco e reflita acerca disso. Vamos agora para a terceira parte do nosso vídeo, que fala sobre a disciplina. Eu quero voltar para o exemplo de José. A disciplina, ela nos traz uma recompensa, ela nos abençoa. Perceba que José estava num momento muito difícil da sua vida e não foram poucos anos, não foram muitos anos que ele passou como escravo. Primeiro ele foi trabalhar na casa de Potifar, depois ele foi injustiçado, ele foi acusado falsamente pela esposa de Potifar e foi lançado na prisão. Só que quando ele chegou na prisão, ele continuou sendo fiel ao Senhor, ele manteve a disciplina, a mesma disciplina que ele tinha na casa de Potifar, ele também tinha na prisão. Ele continuou servindo ao Senhor, fazendo o melhor que ele poderia fazer. A questão é essa: José fazia o melhor que ele podia. Ele administrava bem tudo o que vinha à mão dele. Poderia ser pouco, poderia ser muito. E o Senhor lhe deu a oportunidade de estar diante do faraó, interpretar um sonho do faraó, e o faraó o colocou para ser governador do Egito. Perceba que o que ajudou José nesta caminhada foi a confiança no Senhor e a disciplina de continuar servindo a Deus, de continuar fazendo a sua vontade, independente das dificuldades. Hoje a dificuldade pode estar grande, mas mantenha a disciplina. Aproveitando esta oportunidade que você tem pouco, já vá desenvolvendo comportamentos, já vá desenvolvendo um caráter de uma pessoa que sabe administrar muito. E quero citar mais um versículo que está em Provérbios capítulo 13, versículo de número 11, que diz assim: o que ajunta aos poucos, com o tempo terá muito. Se hoje você não tem a condição de juntar muito, comece juntando pouco. Tem uma meta, tem um objetivo. Comece a montar a sua reserva financeira, R$30, R$50 por mês. Com certeza, com o passar do tempo, você vai conseguir montar essa reserva financeira. O Senhor, Ele vai lhe abençoar, Ele vai lhe tirar dessa situação difícil que você está hoje e colocar em uma situação melhor. Só que você precisa administrar corretamente aquilo que você tem hoje. Então, ser fiel no pouco é administrar bem os recursos que você já possui. Não se iluda achando que se você tiver mais, você vai conseguir sair dessa situação financeira difícil ou que vai resolver todos os seus problemas. Entenda que é uma questão de comportamento, não uma questão de quanto você ganha. Então coloque em prática tudo que foi passado aqui neste vídeo. Se está conosco até aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhum de nossos conteúdos. Amém? Então lhe espero no próximo vídeo.